Uma votação cercada de atritos, polêmicas e defecções. Uma votação que expõe novos métodos de cooptação parlamentar no Congresso brasileiro. Uma votação que é central no jogo de poder e que mostra a atitude dos partidos que querem ter um nome nas urnas na disputa presidencial de 2022. Uma votação que vai ser usada como arma política do debate eleitoral que se avizinha. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 10 de novembro de 2021, dia de repercussão do resultado da conclusão da votação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. O segundo turno dessa votação foi concluído na noite de terça-feira, após quase 15 horas de debate. Está encerrada a votação. 323 sim, 172 não, uma abstenção. Está aprovada a PEC em segundo turno. Esse que você acaba de ouvir é o Arthur Lira, presidente da Câmara, deputado do PP, o Progressistas de Alagoas. Esse resultado que ele anunciou, com 323 votos a favor, garantiu a aprovação final da proposta. Foram 15 votos a mais do que os 308 necessários para passar essa mudança na Constituição. Como é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, foram necessários 2 turnos na Câmara. No primeiro turno, votado na semana passada, a margem foi mais apertada. Foram 312 votos, apenas 4 a mais do que era necessário. Agora, com o texto aprovado pelos deputados, a PEC dos precatórios vai para o Senado, onde vai precisar também de apoio de 3/5 do plenário, com 2 rodadas de votação para que as mudanças sejam promulgadas. Essa PEC lida com 3 pontos centrais. O primeiro é o que dá nome à proposta. O texto permite ao governo parcelar o pagamento dos precatórios que teria que desembolsar em 2022. Precatórios são dívidas que o governo é obrigado a pagar por determinação da Justiça. Em vez de pagar tudo que foi determinado para 2022, o governo vai poder parcelar por vários anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o valor do pagamento dessas dívidas determinado pela Justiça para 2022 veio muito alto, mais do que ele esperava. Por isso, é necessário parcelar. A oposição, por sua vez, trata esse parcelamento como um calote. Afinal, quem tinha dívidas para receber do governo vai ter que esperar mais tempo para ver a cor do dinheiro. O segundo ponto central dessa PEC é que ela abre uma brecha para o governo gastar acima do teto de gastos. O teto de gastos é uma regra que limita as despesas públicas a um nível pré-determinado, corrigido anualmente pela inflação. A regra foi aprovada em 2016, ainda no governo Michel Temer, diante do descontrole das contas públicas. O ministro da Economia disse que o ideal seria não furar o teto de gastos. Mas, diante da situação social brasileira, com inflação e a fome em alta, é preciso arrumar dinheiro extra para bancar o programa que o governo batizou de Auxílio Brasil, que pretende pagar uma média de R$ 400 por família, bem mais do que os atuais R$ 190 de média do Bolsa Família. Agentes do mercado financeiro e alguns políticos de oposição, mais alinhados à direita, são contra esse fura-teto por causa do risco de descontrole fiscal. A oposição mais alinhada à esquerda acrescenta outras críticas. O que se quer, vamos falar a verdade, não é auxílio emergencial, é auxílio centrão. O que está se votando é auxílio centrão. Não é auxílio para pagar pobre, é auxílio para pagar pobre de espírito, né? É o que está acontecendo aqui dentro. É, na verdade, o pagamento para o Centrão se viabilizar enquanto uma composição fisiológica dentro dessa casa. Não tem meias palavras para definir. Agora, isso é muito grave, isso é uma ameaça muito séria à democracia e às regras definidas aqui dentro do parlamento. Esse que você ouviu foi o Marcelo Freixo, líder da minoria na Câmara e deputado pelo PSB do Rio de Janeiro. Nessa entrevista dada ao portal UOL no dia da votação de segundo turno da PEC, o Freixo coloca aí o terceiro ponto dessa discussão, que move não apenas parlamentares, mas também o Supremo Tribunal Federal.
O argumento dos partidos de esquerda é que o Auxílio Brasil, o programa social que o Bolsonaro está criando agora em novembro, é um erro. Isso porque ele acaba com o Bolsa Família, um programa social de 18 anos cujos resultados no combate à extrema pobreza são reconhecidos mundialmente. Um programa que deveria, segundo esses deputados, ser mantido e reajustado. A crítica também vem porque a PEC garante R$ 400 de Auxílio Brasil só até o fim de 2022, ano eleitoral. E porque ainda, segundo os opositores, o dinheiro extra que o governo vai conseguir com o fura-teto não é apenas para garantir o auxílio, é para garantir também verba para que o governo continue pagando emendas para os parlamentares de sua base de apoio. O foco da polêmica das emendas são as chamadas emendas do relator, que sempre existiram, mas que de pelo menos 2020 para cá vêm sendo turbinadas. Esse tipo de emenda é criticado principalmente porque ele é pouco transparente. O governo vai lá, libera dinheiro para a base do parlamentar aliado, mas ninguém fica sabendo quem é esse parlamentar. É por isso que essas emendas do relator são chamadas de orçamento secreto. Isso abre brecha para direcionamentos do dinheiro público para projetos da base eleitoral dos aliados, algo que parte da oposição chama de compra de voto. Ou, como disse o Freixo, é uma espécie de auxílio centrão, para que o Bolsonaro garanta apoio desse grupo no Congresso. E os outros ministros do tribunal confirmaram essa decisão da Rosa Weber, num julgamento concluído nesta quarta-feira. Segundo o jornal Folha de São Paulo, aliás, essas emendas do relator foram usadas pelo governo para aprovar a própria PEC dos precatórios, com a liberação de R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais nas 2 semanas anteriores às votações na Câmara, antes que essas emendas fossem suspensas pelo Supremo. O governo nega esse tipo de uso das emendas do relator e diz que a vitória na Câmara se deve à articulação política, como você pode ouvir dizendo aqui o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara e deputado pelo PP, Progressistas, do Paraná, numa entrevista ao canal Band News nesta quarta. Foi uma excelente votação, articulação do presidente Arthur Lira, ministra Flávia Arruda, ministro Ciro Nogueira, e nós na liderança do governo, todos os líderes da base. Agradeço a todos, porque foi realmente uma boa demonstração de articulação e de interação. E tudo isso com decisão de Supremo no meio da votação, e vocês viram que não mudou nada na votação a decisão do Supremo. Não tem relação a votação com as emendas de relator, como eu já havia afirmado também logo ontem, quando a questão... A PEC dos precatórios garante dinheiro extra para o governo Bolsonaro e dá fôlego para o presidente tentar a reeleição em outubro de 2022. É central, portanto, na disputa eleitoral que está para chegar logo. E numa disputa eleitoral, quem já vota sabe, ninguém vai lá digitar o nome do candidato na urna eletrônica. Você digita um número, e esse número é o número do partido. Então, vamos ver como os partidos dos presidenciáveis votaram na PEC dos precatórios? Primeiro, o PT, Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os deputados petistas foram unânimes ao votar contra a PEC. Garantiram 44 votos contrários no primeiro turno e 52 votos contrários no segundo turno. O argumento do partido é parecido com o do Freixo, que você ouviu agora há pouco, de que a preocupação do governo é apenas eleitoral, que o Auxílio Brasil piora o Bolsa Família e que a liberação de dinheiro extra não é só para ajudar os pobres, é também para garantir aliados no Congresso e nas eleições. O Lula, que no momento está liderando as pesquisas de intenção de voto, defendeu em outubro um auxílio maior até que os R$ 400 que o governo Bolsonaro tenta emplacar. O ex-presidente falou em dar um auxílio de R$ 600 diante da situação social do Brasil, mesmo valor que a oposição ajudou a garantir em 2020 no auxílio emergencial da pandemia. Vamos em frente. Bolsonaro é o presidente em busca de reeleição. Foi eleito em 2018 pelo PSL, deixou o partido e agora diz que vai se filiar ao PL, o Partido Liberal, que integra o Centrão. No primeiro turno, foram 40 votos de deputados do PL a favor da PEC dos precatórios e 2 contrários. No segundo turno da Câmara, foram 41 votos a favor de novo e 2 contrários. Então tá aí. O provável novo partido do Bolsonaro votou em peso a favor do presidente. O Bolsonaro falou nessa quarta sobre o resultado, já adiantando como deve explorar o assunto na eleição. Segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto para 2022, o presidente disse o seguinte, abre aspas para ele:
Triste é ver pessoas que defendem o pobre uma vida toda numa hora dessas votarem contra, fecha aspas. Ou seja, está dizendo que o PT votou contra os pobres. Vamos adiante. Nesta quarta-feira, o Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, se filiou ao Podemos, o antigo PTN. O Moro tenta se viabilizar como um candidato da chamada Terceira Via em 2022. Busca quebrar o favoritismo do Lula e do Bolsonaro. O Podemos, que é um partido menor, viu no primeiro turno 5 deputados votarem a favor da PEC dos precatórios e 4 votarem contra. Aí o quadro mudou no segundo turno da votação. Foram só 3 votos a favor e 6 contra. Aí a gente tem o efeito da afiliação do Moro, que está aparecendo em terceiro lugar em algumas pesquisas mais recentes. O ex-juiz criticou a PEC dos precatórios nas suas redes sociais. Ele disse que aumentar o Auxílio Brasil e o Bolsa Família é ótimo, mas furar o teto de gastos, aumentar os juros e a inflação, dar calote, é péssimo. Vamos para mais um. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, foi outro que viveu uma reviravolta entre o primeiro e o segundo turno da votação da PEC. Na primeira votação, 15 deputados do partido do Ciro Gomes votaram a favor da proposta do governo e apenas 6 votaram contra. Foi um rebuliço. Nome que aparece ali na cola do Moro nas pesquisas mais recentes, o Ciro chegou a suspender sua pré-candidatura à presidência em protesto contra a posição da bancada. Aí o jogo virou no segundo turno. 19 deputados do PDT votaram contra a PEC dos precatórios e 5 votaram a favor. Num vídeo divulgado nesta quarta-feira, o Ciro parabenizou os deputados do seu partido pela mudança de atitude. O pré-candidato disse também o seguinte, abre aspas, Bolsonaro e sua turma estão usando o auxílio como desculpa para aumentar a maior roubalheira da história, fecha aspas. Aí uma referência às emendas do orçamento secreto. Vamos para a próxima. O PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, também tenta emplacar um nome na chamada Terceira Via. Mas apesar de se dizer oposição, o partido votou majoritariamente a favor da PEC dos precatórios do governo Bolsonaro. No primeiro turno foram 22 votos a favor e 6 contra. No segundo turno foram 21 votos a favor e 11 contra. Os tucanos, aliás, têm um alto grau de governismo em suas votações na Câmara. O PSDB está passando por prévias para a escolha do seu candidato à presidência em 2022. Os favoritos são o governador paulista, João Dória, e o governador gaúcho, Eduardo Leite. Os dois são críticos à PEC do governo, especialmente no que se refere ao parcelamento dos precatórios e ao furo no teto de gastos. Afinal, o PSDB é um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal. A dupla está aí, então, numa encruzilhada entre o que defende publicamente e o que os deputados do seu partido fazem na prática. A gente tem outros partidos que tentam um lugar ao sol na campanha presidencial de 2022, como o PSD, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que votou em peso a favor da PEC, e o Novo, do pré-candidato Felipe Dávila, que foi unânime contra a proposta. Os dados de votação que a gente está citando aqui são de um placar do site G1. E você pode notar que às vezes no primeiro turno tem um número de deputados e no segundo turno tem outro. Isso porque há ausências entre uma sessão e outra, então é natural essa discrepância. Observar esse comportamento partidário daqui até a eleição é importante porque ninguém governa sozinho. É preciso sempre negociar com o Congresso a partir de ideias e convencimento, pelo menos na teoria. Quando essas ideias estão dando tilt dentro dos próprios partidos dos pré-candidatos, é hora de acender os alertas. Vale então você acompanhar como vai ser a votação da PEC dos precatórios no Senado nas próximas semanas. O IBGE divulgou nesta quarta novos dados sobre a variação de preços no Brasil. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. Marcelo, faz um resumo para a gente desse dado da inflação que foi divulgado agora. Bom, para começar, a inflação foi de 1,25% nesse último mês de outubro. Foi o maior aumento de preços para esse mês desde 2002. A inflação de outubro acabou sendo puxada principalmente pelos combustíveis, que continuaram a subir. A gasolina, aliás, entre as centenas de bens e serviços que o IBGE analisa no cálculo da inflação, foi o produto que mais ajudou a puxar o índice de preços para cima. Se a gente for olhar para o acumulado em 12 meses, ou seja, a inflação entre novembro do ano passado e esse outubro agora, a gente vê que a inflação continua numa trajetória de alta no Brasil em 2021. A variação dos preços seguiu em território de 2 dígitos nesse período
e é a maior desde o comecinho de 2016. Ou seja, a gente não só está com uma inflação alta, como faz algum tempo já que a alta de preços não está cedendo. E, Marcelo, você falou que os combustíveis ajudaram a puxar a inflação em outubro. Mas esse não é um fenômeno só de agora, né? Pois é, se a gente for olhar para os dados do IBGE, a gente vê que tem alguns produtos que estão subindo já faz algum tempo e que estão pressionando bastante o bolso da população. E os combustíveis, lógico, estão entre esses principais produtos. Então o etanol, por exemplo, subiu mais de 67% em 12 meses. A gasolina quase 43% e o diesel 41%. Se a gente for olhar para outros derivados do petróleo, a gente também pode falar do gás de cozinha, que subiu também quase 38% desde novembro do ano passado. É bastante. E isso sem falar em outros produtos importantes, como a conta de luz, que aumentou 30% nesses últimos 12 meses, e alguns alimentos como o café, o açúcar e as carnes no geral. Vale lembrar que a gente está falando de tempos ainda de crise econômica, com o desemprego atingindo mais de 13 milhões de pessoas e cenas de pobreza e miséria, como a fila do osso, se tornando mais frequentes. A inflação acaba adicionando a isso tudo. Esse texto você pode ler em nexojornal.com.br. A Nicarágua teve eleições no domingo e o resultado ecoou aqui no Brasil. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O PT, o Partido dos Trabalhadores, publicou nesta segunda-feira uma nota oficial saudando o resultado da eleição presidencial que deu a Daniel Ortega seu 5º mandato, o 4º consecutivo, como presidente da Nicarágua. O Ortega concorreu contra 5 figurantes numa eleição de fachada, na qual seus 7 adversários, que eram mais competitivos, tinham sido presos um a um ao longo dos últimos 6 meses. Essa eleição na Nicarágua foi considerada uma fraude pelo governo dos Estados Unidos e pela Organização dos Estados Americanos, mas nessa nota do PT, a eleição foi saudada como uma festa da democracia. A nota foi feita pela Secretaria de Relações Internacionais do PT. Pegou mal no momento em que o partido alimenta esperanças de ver o ex-presidente Lula de novo no Palácio do Planalto, vencendo em 2022 um Bolsonaro que é criticado por fazer aqui mesmo no Brasil algo semelhante ao que o Ortega está fazendo na Nicarágua, que é atacar a democracia. Cada um a seu modo, cada um em seu campo ideológico. O Lula tinha dito antes a uma TV mexicana que, se ele pudesse, diria a Ortega para se manter dentro das raias da democracia. Ou seja, a posição do Lula não foi a que prevaleceu nessa nota do PT. A presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, disse hoje que a direção nacional não foi consultada sobre esse texto. Na verdade, quase nunca é. As secretarias de partido têm essa autonomia. E é assim que, se você vai ao site do PT agora, encontra lá notas de apoio aos governos de Cuba, da Venezuela e do Irã. Para todos os efeitos, as notas da Secretaria Internacional de um partido são a voz do partido naquela matéria. Nunca ninguém teve muita dúvida disso. Mesmo assim, na tarde desta quarta-feira, a nota sumiu do site do PT. Eu conversei com o cientista político Cláudio Couto e com o professor de Relações Internacionais Reginaldo Nasser sobre esse tema hoje cedo. O Couto chamou a atenção para a existência dessa minoria radical e barulhenta que puxa o PT na direção de regimes autoritários que são tolerados pelo partido quando são de esquerda e anti-americanos. Já o Nasser antecipou que o PT se defenderia atrás do argumento de que apenas está defendendo o direito à autodeterminação da Nicarágua e que ninguém pode opinar sobre o que acontece lá dentro. Em todo caso, são justificativas que o partido usa quando convém defender um governo autoritário, quando entende que esse governo é, no discurso do próprio setor, um governo progressista, ainda quando não é. COP26 agora. A gente está na segunda e última semana da Conferência do Clima, que está sendo realizada lá na Escócia. E existe muito debate sobre compromissos de governos, cobranças que passam também pelas emissões de indústrias, da agropecuária, etc. Essa é uma parte que pesa mais mesmo quando a gente fala de emissão de gases do efeito estufa, quando fala de pegadas ambientais. Mas tem aí uma parte da discussão que passa pelas atitudes individuais. Ok, você pode dizer que não são elas sozinhas que vão salvar o planeta, mas fazem parte de uma conscientização necessária do nosso tempo. A revista Gama, do Grupo Nexo, escreveu um material muito legal com 5 dicas para deixar a sua casa mais sustentável.
A autora do texto, Betina Neves, fala aqui sobre essas dicas. Uma coisa que a gente pode começar fazendo é olhar para o lixo doméstico, né? Que inclusive é um problema que cresceu bastante na pandemia. E é claro que a mudança nesse sentido precisa ser sistêmica, depende de políticas públicas, de mudança nas indústrias, mas um jeito bem eficiente de reduzir o lixo orgânico, que corresponde a mais ou menos metade do lixo gerado nas casas brasileiras, é comprando uma composteira doméstica. Ela já é vendida por várias empresas, ela é pequena, pode ser colocada na área de serviço de apartamento, ela é fácil de operar no dia a dia e para quem tem costume de cozinhar bastante em casa, ela reduz demais o lixo de cozinha, né? Inclusive uma coisa muito legal para fazer com as crianças, para ensinar sobre esse ciclo de decomposição da natureza. Outra questão para reduzir o lixo é o próprio consumo de comida, né? Então, dá preferência para alimentos in natura, comprados a granel, evitando o que vem no plástico, levando as próprias embalagens e sacolas reutilizáveis quando possível. E lembrando que o Brasil só recicla menos de 3% dos resíduos sólidos, né? Então, qualquer ação para reduzir o lixo é muito importante. E em relação à limpeza da casa, tem vários estudos que mostram como os produtos convencionais têm elementos poluentes, né? E além do problema do lixo gerado pelas embalagens. Então, hoje tem marcas que vendem produtos majoritariamente naturais, biodegradáveis, feitos sem insumos fósseis. Algumas, inclusive, vendem sachês que você dilui na água sem precisar adquirir uma embalagem nova. E um jeito mais barato ainda de fazer isso, porque essas marcas costumam ser mais caras, é fazer os próprios produtos com ingredientes como sabão de coco, vinagre, bicarbonato de sódio e álcool, né? No YouTube tem várias receitas ensinando a fazer. E a gente não precisa, na verdade, de um produto diferente para cada área da casa, né? Dá para otimizar isso e, inclusive, reduzir o consumo desses produtos. E, por último, uma coisa importante é também trocar aquela esponja clássica de cozinha, né? Ela raramente é reciclada. Estima-se que todo ano 600 milhões de esponjas vão acabar nos aterros. E elas podem ser trocadas pelas buchas vegetais, que são biodegradáveis e compostáveis. Uma coisa parecida vale para os produtos de higiene pessoal, né? Então, hoje tem várias marcas com responsabilidade socioambiental que estão vendendo shampoos, condicionadores, desodorantes biodegradáveis em barra, de preferência, né? Para evitar as embalagens. E também os produtos menstruais, né? Então, calcinhas absorventes de pano, coletores menstruais, para evitar o lixo gerado pelos absorventes. E é bom lembrar que esses produtos, tanto de higiene quanto de limpeza, normalmente não estão nos supermercados, tá? Então, a gente precisa comprar pela internet ou procurar em lojas especializadas, lojas de produtos naturais. E por último, uma dica legal é instalar uma ducha higiênica no seu banheiro. Então isso ajuda a reduzir o consumo de papel higiênico, que é uma coisa que tanto a produção quanto o descarte tem um custo ambiental bem alto. O COP26 agora tem o apoio de Nescafé Origens do Brasil, que em 2022 será a primeira marca de café solúvel e para coar carbono neutro do país. Da posição dos partidos dos presidenciáveis na PEC dos precatórios, passando pelos novos dados de inflação e pelos ecos no Brasil da eleição na Nicarágua e fechando com o boletim da COP26, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e Betina Neves e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até!